hoje, TV Impacto está aqui à procura dos ciclistas, que a gente sabe que já tem bastante na nossa cidade de Santarém. Hoje, dia 19, comemora-se a data desse esporte. E a gente veio aqui falar com eles, perguntar como é que é esse esporte, a necessidade que eles sentem. Acompanhe conosco essa matéria. O Dia Nacional do Ciclista é comemorado no dia 19 de agosto. Essa data foi estipulada em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davidson, de 25 anos, que foi uma vítima do trânsito brasileiro, sendo atropelado em 2006 enquanto pedalava no Eixo Sul. A data atualmente, além de ser comemoração alusiva aos ciclistas, também é um convite a todos a uma reflexão profunda das atitudes que cada um toma diariamente no trânsito. E aqui ao meu lado está o Paulo, ele que faz parte aí da Muriqui Cicloturismo, um dos pioneiros na nossa cidade de Santarém. Fala pra gente um pouquinho os benefícios desse esporte. Esse dia do ciclismo nós só temos a comemorar, né? O esporte cresceu demais, o ciclismo cresceu demais, não só em Santarém, mas como no Brasil e no mundo. E com isso as pessoas estão vendo o benefício que o esporte traz para elas, né? No emagrecimento, né? Em outras atividades que eles têm que exercer no dia a dia e que o esporte traz benefícios para eles. O que eu estou notando que está acontecendo é que as pessoas estão se organizando mais para pedalar, estão conhecendo mais a cidade com a bicicleta. Os eventos estão ainda proibidos por causa da pandemia, mas com certeza eles vão crescer muito ainda na cidade, e não tenho dúvida disso. E nessa leva aí de novos ciclistas nós vamos ter muitos cicloturistas e pessoas que vão conhecer as rotas e trilhas aqui de Santarém, de região, em cima de sua bicicleta, né? Eu acho que isso é muito legal e só tem a melhorar daqui para frente, com esse boom da bicicleta agora aqui. Para participar assim, no grupo, porque na verdade, né, geralmente eles criam um nome, colocam o nome no grupo. Como é que faz para a pessoa que quer participar junto com vocês, fazer um passeio, fazer uma caminhada aí na bicicleta? Como é que faz para participar? Os grupos que tem na cidade são líderes que criaram eles, né? A Muriqui, por exemplo, ela não tem um grupo em específico, né? Eu acabo tendo abertura e conversando com todos os grupos. Agora, quando você tem amigos de infância, pessoas mais próximas que começaram a pedalar ou que já estão pedalando por um tempo e acham que aquela turma está bem coesa, bem bacana, pedalando toda semana, eles acabam montando um grupo, arrumam um nome e aí daí é só alegria, vão pedalar, vão passear, vão curtir, se encontram depois no final do pedal para tomar alguma coisa, para comer um churrasco. Isso é muito bacana e tem bastante aqui em Santarém, acho que mais que triplicou a quantidade de grupos aqui de ciclismo. Acaba tornando uma amizade, né, bem legal. Muito grande, porque a gente convive muito tempo, né? Os pedais são longos, não são coisas de poucas horas, né? Então, além de pedalar 2, 3 vezes por semana, ainda pedala no final de semana, aí no final já está curtindo, então vai passar o resto do final de semana do resto do dia com um amigo, então isso aproxima as pessoas, isso é muito legal. Paulo, eu queria que você dissesse algumas dicas para quem está querendo participar, quem está querendo entrar, praticar esse esporte, mas acha talvez até que não consegue. Acho que tudo é devagar, né? Dê umas dicas aí para as pessoas. Sim, eu recebo bastante muitas mensagens nas redes sociais perguntando sobre essas dicas, né? Então eu elenco algumas. Por exemplo, se você nunca pedalou ou se você já pedalava, mas não de uma forma mais constante, eu sempre sugiro que a pessoa arrume uma bicicleta emprestada e dê umas pedaladas, dê uma volta para ver se é mesmo a praia dele, se é o negócio dele pedalar. Se ele curtir, é isso mesmo, aí procurar uma loja, comprar uma bicicleta que caiba no bolso dele e se jogar, começar a pedalar, curtir com as turmas que estão aí, que são fáceis de você fazer amizade e começar a participar com eles. E aí é só curtir, ou você vai virar ciclista de cidade, gostar de asfalto, passear nas ruas aqui, conhecer a cidade, ou você vai gostar de natureza, fazer trilha,
e pedalar aí pela Amazônia adentro aí. As dicas de segurança. Eu tô vendo aqui que você tá com capacete, tá com uma luva para não machucar a mão. O que mais, assim, de regrinhas aí para vocês? Então, obrigatoriamente, as normas de trânsito exigem que você tenha um espelhinho retrovisor, que raramente você encontra isso nas bicicletas, mas é obrigatório. Uma luz para você ter na frente, iluminação, o pisca traseiro, tá? O capacete é um acessório que, para você fazer esporte com a bicicleta, praticar um esporte com a bicicleta, entrar numa trilha, ou até andar em grupo, porque às vezes é muito perigoso se você esbarrar em alguém, cair, se confundir ali no meio da turma e ir para o chão. Então é bom ter o capacete para te proteger dessa queda, dessa possível queda e lesionar a cabeça. Agora, luva, os outros aparatos, o ciclista, quando ele começa a pedalar, ele vai sentindo a necessidade dessas coisas e vai comprando. Mas necessariamente é o farol, a lanterninha de trás aqui, um apito, é bom ele ter para chamar a atenção de pessoas que estão na sua frente, de um carro, alguma coisa desse tipo. E a garrafinha de água ele vai precisar, mas também não é um item necessário. Então é isso, muito obrigada pela participação aqui conosco. Valeu, obrigado. E a gente aqui gravando acaba observando que muita gente já está aderindo aí ao esporte. Gente que usa a bicicleta às vezes até mesmo para ir para o trabalho, para ir fazer um passeio. Mas a gente se pergunta, será que realmente tem espaço para isso? As ciclovias estão aí tudo ok? Tem bastante Santarém? Vamos falar sobre isso com o Rômulo, que também participa, gosta do esporte. Rômulo, conta pra gente, como é que tá essa questão aí, as dificuldades que vocês sentem para realizar esse tipo de esporte? Eu tenho usado a bike tanto para me deslocar, para ir para o trabalho, nesse período de pandemia, né? Eu tenho deixado mais o carro em casa, usar o transporte público também é algo que a gente deve evitar. E tenho usado para esporte também, e a gente percebe que sim, a estrutura está bastante abandonada, né? A gente percebe que essa é a única ciclovia da cidade. Nós temos outras ciclofaixas mas de ciclovia esta é a única, né? Com um espaço isolado. E assim, houve algumas obras, por exemplo, na ciclovia de saneamento e que mudaram a condição do asfalto e ele não está muito bom. A gente tem situações onde está tendo muito buraco, situações de bueiro dentro da ciclovia e que eu já vi vários ciclistas caindo, por exemplo, à noite e sofrendo acidente. Da mesma forma também a gente precisa de um trabalho de educação amplo da população para entender o que é de fato uma ciclovia. Então, por exemplo, a ciclovia é um lugar para trânsito de ciclistas, não é exatamente para o pedestre caminhar. Só que ao mesmo tempo as calçadas também não estão adequadas para os pedestres, então precisa ser algo pensado de forma ampla. A própria construção dessa ciclovia ela tem um problema que deveria ser repensado, que por exemplo o final dela, o começo, né, no viaduto, ele não tem para onde o ciclista ir. Então, por exemplo, quem quer seguir e descer naquele sentido, ele vai estar exposto ali em meio à BR sem nenhuma forma de passarelas, enfim, ou seja, não foi pensado isso quando se construiu. Então precisa ser repensado isso, precisa também ter um trabalho de educação com a população, talvez colocar algumas placas informativas dizendo qual é o objetivo, o pedestre caminhe pela faixa, enfim, né? É importante que o carro perceba que esse é um espaço para bicicleta, não é um espaço para estacionamento, não é um espaço para tráfego, para passar o carro de forma nenhuma, né? Da mesma forma, os vendedores ambulantes, eu não tenho nada contra o trabalho deles, pelo contrário, mas é necessário que se pense um espaço adequado para que os consumidores, inclusive, não fiquem expostos na ciclovia parados, enfim, né? Então, porque é um espaço de fluxo. E olha, agora que a gente está aqui há mais ou menos uns 5 ou 10 minutos, e eu contei aqui algo em torno nesse período aqui, de mais ou menos uns 30 ciclistas passando, trabalhadores, enfim, atletas, que seja, né? Pessoas fazendo tanto no seu deslocamento de trabalho, quanto também como recreativo. Então, ou seja, ao longo de uma hora a gente deve ter centenas de ciclistas passando por aqui. Então precisa sim de uma atenção maior do poder público e, sem dúvida, ter um carro a menos é algo que é interessante para todos, é interessante para toda a sociedade. Então pensar em ter mais ciclovias, uma rede de ciclovias no ambiente da cidade, pensar em arborizar essas ciclovias, porque obviamente a gente está numa cidade quente, então arborizar, criar um ambiente agradável, sem dúvida que estimule o ciclismo, é algo que todos nós vamos ganhar. Bom, e aqui ao meu lado está o Aimberê. Ele também pratica esse esporte já há bastante tempo. Conta pra gente, o que te levou a entrar para esse esporte? Que benefícios você acha que trouxe assim para tua vida?
Então, o ciclismo para mim começou como mobilidade urbana. Então eu terminei o 2º grau indo para a escola de bicicleta, a minha graduação na universidade de bicicleta, e hoje eu ainda uso bicicleta para ir ao trabalho. Então assim, primeiro a mobilidade urbana, depois o lazer, a saúde. A mobilidade urbana ela te oferece opções mais baratas, ela te oferece o deslocamento mais fácil, né? Hoje em dia a gente está começando a ter em Santarém, por exemplo, as aglomerações de trânsito. Hoje o tempo que eu levo de bicicleta para o meu trabalho é praticamente o mesmo que eu levo de carro, né? Então ali é uma alternativa a mais de mobilidade. E em tempos de pandemia, ele oferece ainda a possibilidade de ser alternativa mais segura, porque você evita aglomerações em transporte público, por exemplo. Falando em infraestrutura, em mobilidade, como que você vê esses trajetos? Por onde vocês andam por aí? Conta pra gente um pouquinho. Infelizmente, assim, o poder público local ainda não tem dado tanta atenção para o ciclismo como parte da mobilidade urbana, né? A gente tem pouquíssimas vias de uso para o ciclista aqui em Santarém. As vias que elas não se completam, quer dizer, elas vêm do lado oeste, elas não ligam até o lado leste da cidade. A ciclovia para no meio do caminho e aí você tem que disputar espaço com carros. E, infelizmente, falta um pouco mais de atenção do poder público para essa alternativa de deslocamento urbano, né, em Santarém. A gente tem a esperança de, assim, está entrando um ano eleitoral, é notório, é visível que o ciclismo tem crescido muito em Santarém e a gente fica com a expectativa de essa agenda aparecer nas propostas, né, de candidatos, aproveitando o ano eleitoral para ver o que eles têm a propor para esse público que é crescente em Santarém. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da matéria, já perceberam aí o quanto eles sentem falta de mais ciclovias em Santarém, a falta de respeito de muita gente também. Então é isso que eles pedem, um pouco mais de atenção, querem ser vistos e, claro, que você também possa aderir a esse esporte. Nós vamos ficando por aqui e parabenizando a todos vocês que gostam dessas pedaladas. Muito obrigada, curta e compartilhe e até a próxima.